Fala minha galera, tudo tranquilo? Hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de física para vocês. Vamos dar continuidade à nossa playlist de eletrostática e o tema da aula é super interessante. Olha só, condutores em equilíbrio eletrostático. Você tem dúvida nesse conteúdo? Se você tem, você vai assistir a aula certa, certo? Vem comigo, meu nome é professor Thiago Melo e minha missão é te ajudar a entender essa física do ensino médio. Vamos embora? Condutores em equilíbrio eletrostático. Bom, uma coisa super importante para você colocar em evidência logo no início dessa aula é entender sobre o que é um condutor. Corpos condutores, pessoal, são aqueles que possuem em sua constituição o que nós chamamos de elétrons livres. E aí você pode me perguntar, Tiago, esses elétrons livres, eles são elétrons a mais que o corpo possui? Na verdade, não. Elétrons livres são elétrons que estão mais afastados do núcleo do átomo e, por conta disso, eles têm uma maior mobilidade pelo material, conduzindo energia. Todo material que possui essa característica, que possui elétrons livres em sua constituição, é considerado um condutor. Um grande exemplo de condutores que nós temos são os metais. Os metais, eles possuem elétrons livres em sua constituição, beleza? Então vamos lá. Outra coisa importante para a gente colocar em evidência aqui é o seguinte, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Nós vamos ter aqui um condutor. Esse condutor que eu estou colocando aqui inicialmente, nota que ele possui uma forma estranha, tá? Ele possui uma forma estranha. A distribuição de massa nesse corpo não é uniforme. Tem regiões que possuem um pouquinho mais de massa do que outras, tá? É um condutor com formato estranho. Mas, independente da forma, essas propriedades elas vão se aplicar, tá bom? Preste atenção num detalhe aqui bem legal. Inicialmente, eu estou pegando aqui esse condutor e eu noto que ele possui algumas cargas elétricas. Várias cargas elétricas, na verdade. O que chama a atenção aqui, gente, o que está chamando a atenção, é que essas cargas elétricas, elas estão se movendo, estão se movimentando em direções aleatórias. Olha só, essa está vindo para cá, essa está vindo para cá, essa está indo para cima, essa está indo para baixo, essa vem para a esquerda, essa aqui está vindo para a minha direita, né? E assim por diante. Nota que essas cargas, elas estão se movimentando de forma aleatória, estão se movendo de forma desordenada. Uma coisa super interessante para a gente associar inicialmente é o seguinte, todo corpo condutor que está em equilíbrio eletrostático, independente desse condutor estar neutro, ou está eletrizado ou carregado, não pode existir movimento ordenado de cargas elétricas nesse corpo, beleza? Então, para que o condutor esteja em equilíbrio eletrostático, o que é que não pode existir? Um movimento ordenado de cargas elétricas em relação a um referencial fixo nesse condutor. Por exemplo, aqui nós observamos que o movimento de cargas elétricas que existe aqui, ó, o movimento de cargas é um movimento o quê? Desordenado. É um movimento que não tem organização. Sendo assim, eu posso dizer que esse condutor se encontra em equilíbrio eletrostático. Quando é que ele não iria se encontrar em equilíbrio eletrostático? Se essas cargas elétricas estivessem se movimentando de forma ordenada, de forma agrupada, tá? Então a primeira condição, a hipótese inicial, na verdade, é essa. Em um condutor, para que ele esteja em equilíbrio eletrostático, independente desse condutor estar neutro ou carregado, não pode haver movimento ordenado de cargas elétricas em relação a um referencial fixo nesse condutor, em relação a um ponto fixo sobre ele. Não pode ter movimento ordenado de carga. Então,
se esse movimento aqui é um movimento desordenado de cargas livres, eu posso dizer aqui inicialmente que esse condutor se encontra em equilíbrio eletrostático. Logicamente que existem aí outras condições, gente, outras propriedades para garantir que isso seja verdade, tá bom? Mas isso aqui é a nossa primeira hipótese, é a hipótese inicial. Vamos lá. Outra coisa que a gente deve pontuar aqui, gente, são as propriedades que garantem, né, que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. Quais são essas propriedades? Vamos colocar aqui. Propriedades. Bom, a primeira propriedade, ela diz o seguinte. Vamos lá, propriedade P1. O campo elétrico resultante, deixa eu destacar aqui campo elétrico. O campo elétrico resultante nos pontos internos de um condutor é nulo. Primeira propriedade super importante. Vê só, gente. O campo elétrico resultante em todos os pontos internos de um condutor é nulo. Então, todas as vezes que você tem um corpo que é condutor e você vai analisar, por exemplo, o campo elétrico em um ponto no seu interior, esse campo elétrico resultante sempre será igual a zero. Sempre será igual a zero. Tiago, mas em relação à hipótese inicial, isso aqui faz sentido? Faz todo sentido. Isso aqui só é verdade, gente, por conta dessa hipótese inicial. Por exemplo, o que a hipótese inicial ela diz? Só para a gente relembrar um pouquinho. Que para que um condutor esteja em equilíbrio eletrostático, essas cargas elétricas, elas não podem se movimentar de forma organizada em relação ao referencial fixo nesse condutor. Então, se o campo elétrico resultante em algum ponto do interior fosse diferente de zero, essas cargas elétricas deixariam de se movimentar de forma aleatória, de forma desorganizada, e passariam a se movimentar de forma organizada. E nota que se esse movimento de cargas for organizado, for ordenado, esse condutor não estará em equilíbrio eletrostático. Tá? Então, para que essa hipótese inicial seja verdadeira, é necessário que segundo a propriedade 1, em todo condutor, o campo elétrico resultante em seus pontos internos, eles sejam o quê? Nulos. Beleza? O campo resultante no interior, em um ponto interno de um condutor, é sempre igual a zero. Tranquilo, pessoal? Vamos embora. Olha só, essa é a primeira propriedade. Tiago, tem mais propriedades? Tem. Tem uma segunda propriedade aqui, P2, ó, que eu vou falar para vocês. Gente, essa propriedade aqui também é super importante. O que é que ela diz? Olha só. O potencial elétrico nos pontos internos e superficiais de um condutor em equilíbrio eletrostático
em equilíbrio eletrostático é sempre constante. É sempre constante. Olha só que interessante. Essa daqui, gente, é a nossa propriedade 2. Vamos lá. O potencial elétrico nos pontos internos e superficiais, pontos da superfície de um condutor, em equilíbrio eletrostático, é sempre constante, né? Esse potencial, gente, ele vai ser sempre o mesmo para pontos da superfície e para pontos internos, desde que esses condutores estejam em que situação? Desde que eles estejam em equilíbrio eletrostático. Tiago, agora me diga uma coisa, existe alguma relação entre essa propriedade 2 e a hipótese inicial? Existe. Deixa eu explicar para vocês. Olha só. Se por algum acaso você está analisando aqui esse condutor e você analisa dois pontos internos. Se você pegar aqui dois pontos internos, por exemplo, esse ponto e esse ponto, ponto A e ponto B. Se existir uma diferença de potencial, ou seja, se esses potenciais forem diferentes, vai sair uma carguinha do ponto e vai até o outro ponto, devido a uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai causar o quê? Um movimento ordenado dessas cargas. É justamente isso. Mas nós sabemos que para que esse condutor esteja em equilíbrio eletrostático, o movimento dessas cargas elétricas não pode ser o quê? Ordenado. Justamente. Então, sendo assim, para garantir essa hipótese inicial, a gente vai dizer o quê? Que os potenciais nos pontos internos, bem como os potenciais em pontos da superfície, sejam iguais. Sendo assim, se não existir diferença de potencial, não vai ter, por exemplo, uma carga que vai sair desse ponto e vai até esse ponto. Porque para isso acontecer, né, tem que ter o quê? Diferença de potencial. Uma coisa interessante, né? Por exemplo, aqui no caso nós temos cargas negativas, né? E como essas cargas são negativas, o que é que vai acontecer? Essa carga negativa ela sai de um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial, certo? Mas isso não vai acontecer devido a essa propriedade 2, porque o potencial elétrico nos pontos internos e superficiais de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre constante. Beleza, galera? Olha só, isso aqui é super importante, tá? Olha, eu representei esses pontos aqui nessa primeira figura, mas eu acho que é até melhor a gente fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui um condutor, certo? Fazer aqui um desenho de um condutor. Tá aí. Observe que se você analisar, por exemplo, dois pontos aqui dentro, por exemplo, o ponto A e o ponto B, e esse ponto na superfície, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que de acordo com essa propriedade 2, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, que é igual ao potencial no ponto C. Os potenciais em pontos internos e pontos da superfície são iguais. E isso tem que acontecer por quê? Porque se houver diferença de potencial, vai existir movimento ordenado de cargas elétricas. E isso não pode acontecer, tá bom? Então tá aqui, ó. Aproveitando também essa figura aqui, né? Lembra que, segundo a propriedade 1, o campo elétrico resultante nos pontos internos de um condutor é sempre nulo. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o campo elétrico nesse ponto A e nesse ponto B, ó, o campo elétrico, né, a gente representa pela letrinha E, o módulo do vetor campo elétrico em A e em B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Muito bem, vai ser igual a 0 por quê? Porque esse ponto A e esse ponto B são pontos internos. E sempre que você tiver um condutor, o campo elétrico nos pontos internos será igual a 0. Tiago, e no ponto C? Bom, vamos ter depois uma aula, né, falando em como calcular o módulo do vetor campo elétrico
na superfície de um condutor esférico. Aí vocês vão ver que vai ser um valor diferente de zero no ponto C, tá bom? Mas se os pontos forem internos, o campo elétrico vai ser igual a zero. Galera, até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Ó, existem aí ainda mais algumas propriedades, tá? Então o que é que eu vou fazer? Daqui a pouquinho vocês vão pausar o vídeo e vocês vão fazer as anotações aí no caderno de vocês, tá? Dessa aula, né? Mas agora eu vou precisar do espaço aqui para explicar outras propriedades para vocês, tá bom? Então eu vou apagar aqui. Vamos lá, bem rapidinho. Super interessante esse assunto. Muito importante para os vestibulares, para quem vai fazer Enem. A galera que está acompanhando, que está no terceiro ano do ensino médio, né? Em especial os meus alunos da ETE Clóvis Nogueira Alves. Um abraço, galera. Vamos lá, vamos estudar. Vamos lá, gente. Tô apagando aqui, tá? Prontinho, vamos lá, vamos embora. Propriedade 3. Tem mais uma terceira propriedade. Vamos lá. O que a propriedade 3 diz pra gente? Olha, a propriedade 3 diz o seguinte. O vetor campo elétrico, possui direção perpendicular à superfície de condutores em equilíbrio eletrostático. O vetor campo elétrico possui direção perpendicular à superfície de condutores em equilíbrio eletrostático. Aí eu vou explicar isso para vocês. Olha só, gente. Tá com um pouquinho de tempo, né, que eu mostrei para vocês a propriedade 2. O que é que a propriedade 2 ela diz para a gente? Olha só. Aqui você tem um condutor. E aí nós sabemos que para qualquer ponto interno, né, ponto A, ponto B, e pontos da superfície, ó, C, D, E e F, por exemplo, esses pontos eles possuem mesmo potencial. Segundo a propriedade 2, né? Nós vimos o quê? Que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, que é igual ao potencial no ponto C. Potencial no ponto D também é igual. Potencial no ponto E e potencial no ponto F. Isso aqui segundo a propriedade 2. Os potenciais em pontos internos e pontos da superfície são iguais. Tá massa? Olha só. Uma coisa que você tem que saber, gente, é que se você pega qualquer ponto da superfície de um condutor e você observa que os potenciais são iguais, isso quer dizer que essa superfície é uma superfície o quê? Equipotencial. Uma superfície equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? É uma superfície em que os potenciais são iguais em todos os pontos. E aí nas nossas aulas aí de potencial elétrico, nós vimos aí uma característica super importante. Na nossa aula 9, falando sobre superfícies equipotenciais, nós vimos que as linhas de força ou linhas de campo,
são sempre perpendiculares a superfícies equipotenciais. Olha só que interessante. Então aqui nós temos, ó, linhas de campo ou linhas de força, e essas linhas aqui, ó, elas estão sendo o quê? Perpendiculares à superfície desse condutor. Para que isso aconteça, nós temos que lembrar o quê? Que essa superfície tem que ser equipotencial. Olha só que interessante. Bom, outra coisa que nós precisamos saber, gente, é o seguinte: o vetor campo elétrico ele é tangente às linhas de força. Então observe que se ele é tangente, ele intercepta, ele toca nessas linhas em um único ponto. Então, se as linhas de força, elas são perpendiculares a essas linhas de campo, elas são perpendiculares à superfície, né? Repetindo, se essas linhas de força, elas são perpendiculares à superfície desse condutor, isso quer dizer o quê? Que se o vetor campo elétrico é tangente a essas linhas, o vetor campo também formará 90 graus com a superfície. O vetor campo elétrico ele vai ter uma direção perpendicular à superfície desse condutor. Olha que interessante. Olha só. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? Mas a princípio imagina o seguinte. Imagina que esse condutor aqui, ele esteja carregado positivamente, certo? Ele vai estar carregado positivamente. Um corpo que está carregado positivamente, ele possui elétrons a menos, tá? Ele possui número de elétrons menor que o número de prótons. Nós sabemos que todo corpo que é carregado positivamente, ele produz campos de que maneira? Campos de afastamento. Então, essas linhas de campo, essas linhas de força, ó, elas são de afastamento. Ó, campos de afastamento. Olha a flechinha. Quem falou isso aqui foi quem, pessoal? O Faraday, né? Cargas positivas produzem campos de afastamento, certo? Então tá aqui. Observa que da mesma forma que essas linhas de campo, elas estão formando com a superfície 90 graus, nós temos que o vetor campo elétrico, eu vou representar aqui, ó, ele também forma 90 graus com a superfície. Quem está determinando isso, né, é essa propriedade 3, que eu acabei de mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. O vetor campo elétrico é perpendicular à superfície, a todo condutor que possui uma superfície equipotencial, ou seja, condutores em equilíbrio eletrostático, tá bom? Tá aqui os vetores campo, né? Campo elétrico. Galera, essa daqui, ó, é a nossa propriedade 3, certo? Eu vou falar para vocês agora sobre a propriedade número 4. Tem uma propriedade 4 aí também que ela é super importante, né? O que é que diz essa propriedade 4? Vamos lá, vem comigo. Propriedade 4. Nos condutores, as cargas elétricas em excesso se distribuem pela superfície externa. Gente, isso aqui é uma observação super importante, tá? Eu acredito que com essa propriedade agora você vai começar a entender melhor outras coisas também. Vamos lá, olha só. Nos condutores, as cargas elétricas em excesso, cargas a mais, cargas em excesso, se distribuem pela superfície externa. Bom,
Observa nesse exemplo aqui, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, que aqui nós temos um condutor que está carregado positivamente. O fato de estar carregado positivamente é porque ele tem elétrons a menos. O seu número de elétrons é menor do que o seu número de prótons. Beleza? Lembra sempre disso. Então, se o número de elétrons é menor do que o número de prótons, ele está carregado positivamente. E a sua carga vai ficar onde? Representada na superfície, né? As cargas elétricas em excesso, elas vão se distribuir pela superfície, tá bom? Então lembra disso. Olha só. A mesma coisa acontece, né? Se você tiver esse corpo aqui. Olha só, aqui eu tenho um condutor. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Que nesse condutor, você observa que na sua superfície nós temos o quê? Mostra o que isso aqui? Que esse corpo está carregado negativamente, né? E aí nós sabemos que as cargas em excesso, elas vão ficar na superfície. Então, se esse corpo aqui está carregado negativamente, isso quer dizer o quê? Que o seu número de elétrons é maior do que o seu número de prótons. Beleza? Gente, cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas veem aqui o sinal de mais e aí vai dizer que tem prótons a mais. Isso está errado. Não é que tem prótons a mais, tem elétrons a menos. Elétrons a menos. Então, como é que o número de elétrons é menor do que o número de prótons, a quantidade de carga desse corpo é um valor positivo. E essas cargas em excesso, elas vão se distribuir pela superfície. Beleza? Então aqui a gente está representando que esse corpo está carregado positivamente, porque ele possui elétrons a menos. Beleza? Da mesma forma que aqui esse corpo está carregado negativamente, ou seja, ele possui elétrons a mais. Tudo tranquilo, galera? Vamos embora, né? Olha só. Então, em todo o corpo condutor, essas cargas elétricas em excesso vão se distribuir pela superfície externa. Beleza? Olha só. Uma coisa super importante que eu queria frisar aqui para vocês é o seguinte. Observe que se as cargas em excesso ficam na superfície, aí muita gente pode perguntar assim: ô Tiago, aqui não tem cargas não? Olha só o detalhe. Imagina que isso aqui seja uma esfera metálica maciça. Ela tem uma distribuição de massa uniforme. Perfeito. O que é que quer dizer? Se aqui tem matéria, logicamente que vai ter cargas elétricas. Só que o número de cargas positivas que tem aqui dentro e o número de cargas negativas são iguais. Aqui no interior são iguais o número dessas cargas. Isso quer dizer que nessa parte interna aqui, ó, a quantidade de carga total aqui dentro, na parte de dentro, interna, é nula. Isso quer dizer o quê? Que se você pegar qualquer ponto no interior aqui, por exemplo, esse ponto P, o que é que vai acontecer? Não tem carga nesse ponto P, não tem quantidade de carga nesse ponto P, porque a quantidade de carga vai ser nula, tá? Sendo assim, ó, o campo elétrico interno, né? O campo elétrico nesse ponto P, o seu módulo, ele é nulo. Porque nós sabemos, gente, que o campo elétrico é uma região criada por um corpo carregado que indica a possibilidade de existir força. Então, se a quantidade de carga no interior dessa esfera é nula, isso quer dizer que o campo elétrico vai ser nulo nesse ponto interno, tá? Agora, se você for analisar um ponto da superfície, né? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, um ponto Q, por exemplo. Deixa eu mudar aqui para você não confundir com quantidade de carga, né? Vamos pegar o ponto T. Agora, se você for determinar o campo elétrico na superfície, ou seja, nesse ponto T, aí esse cara aqui ele vai ser um valor diferente de zero. E aí nós vamos mostrar também, né, em outras aulas, como é que se pode calcular o campo elétrico na superfície de um condutor esférico, tá bom? Mas para você lembrar que na parte de dentro o campo elétrico é nulo. Na superfície será diferente de zero. Em relação ao potencial, só lembrando disso também, em relação ao potencial, se falarmos de potencial, ó,
O potencial no ponto P é igual ao potencial no ponto T. Todas as vezes que você tem condutores em equilíbrio eletrostático, né, os pontos internos e da superfície possuem o mesmo potencial, tá bom? Galera, esse detalhe é super importante. Nós vimos aí 4 propriedades sobre os condutores em equilíbrio eletrostático que podem cair na tua prova, beleza? Então cuida com isso, tá bom? Galera, essa foi a nossa dica de hoje, uma aula super legal para você, vai te ajudar muito nas questões. Na próxima aula a gente vai continuar com alguns tópicos que estão associados aos condutores elétricos, aos condutores em equilíbrio eletrostático, certo? E aí você vai ver outros detalhes também e vamos revisar alguns conceitos dessa aula anterior, beleza? Galera, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe com os amigos nas redes sociais e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Valeu, galera, aquele abraço!